Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e hoje eu estou aqui com mais um vídeo. No caso, antes que você saia desse vídeo, talvez você supostamente já viu ele. Eu já lancei no canal um vídeo falando sobre a verdade da ressurreição de Jesus. Porém o vídeo eu fui depois perceber do envio, depois de enviar e de um bom tempo depois eu percebi que o áudio havia ficado horrível e que eu poderia acrescentar mais informações. Então, caso você tenha visto aquele outro vídeo, eu peço que você assista esse ainda, porque vai ter novas informações e o áudio vai estar bem melhor e você vai conseguir ouvir tudo. Estou falando isso para caso quem tenha assistido o vídeo que eu já excluí, tá? Que eu tinha falado sobre o tema. Então, como eu disse no começo do vídeo, o tema do vídeo é a verdade sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Nesse vídeo, eu vou trazer alguns textos a mais do que o vídeo que eu havia excluído, melhores observações e, acima de tudo, como sempre, eu só me baseio na palavra. Peço, como eu sempre repito nos vídeos, que você esteja com a Bíblia ao seu lado, ou um caderno de anotações, não sei, ou no caso, um celular com a Bíblia online, para que você possa acompanhar os textos, ou pelo menos preste atenção bastante no que eu vou falar. Peço também que você deixe o like, se inscreva, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ouvir a mensagem de Deus. Porque nesse canal eu só levo a mensagem de Jesus, levo a palavra do Senhor baseado na Bíblia. A Bíblia que eu utilizo nos meus vídeos, né? No caso é a Nova Bíblia Viva, né? Que é uma Bíblia muito boa que eu tenho, é a minha Bíblia. E às vezes eu comparo com outras para trazer alguma coisa diferente, né? Algo mais, como eu posso dizer, mais estudado, vamos falar assim. Então, dito tudo isso, vamos para o nosso vídeo, tá? Vamos para o tema de hoje. No caso, eu peço que você abra aí, se você estiver com a palavra, mas o livro que eu vou ler é Mateus, neste momento, Mateus capítulo 12, tá? Versículo 38 ao 40. Nesse caso, Jesus aqui está falando sobre a sua morte, que ele morreria, está dizendo, fazendo uma comparação entre ele e o profeta Jonas, que seria o único sinal que seria enviado ao povo. Vou ler aqui o texto e vocês entenderão melhor, tá? Então vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 40. Um dia, alguns mestres da lei, incluindo alguns fariseus, vieram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos ver um milagre que prove que o Senhor realmente é o Messias. Mas Jesus respondeu: Só uma nação perversa e infiel pediria mais alguma prova, e não receberá nenhuma a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará no fundo da terra por 3 dias e 3 noites. Então Jesus aqui afirmou que ficaria morto por 3 dias. E na época as pessoas não entenderam muito bem o que Jesus queria dizer com aquilo, né? E muitos duvidavam do que Jesus falava. Mais para frente, ainda em Mateus, Jesus cita novamente que vai morrer e ressuscitar. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para se entender melhor a questão da ressurreição de Jesus. Porque Jesus falou antes que ele morreria e ressuscitaria. E nesse vídeo, mais para frente um pouco, eu vou concluir e explicar a importância de se entender que Jesus havia dito, tá? Antes, o que ele havia dito antes de morrer e ressuscitar, e a questão dele ressuscitar, tá? Vou falar a importância disso. Então vamos lá. Em Mateus capítulo 16, versículo 21, Jesus começa a falar mais claramente. Então vamos lá. Versículo 21 do 16 de Mateus. Daí em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a sua ida a Jerusalém e o que aconteceria com ele ali, que ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos, dos judeus, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, que seria morto e que 3 dias depois ressuscitaria. Aí que vem a cena que Pedro fala com Jesus, né? Não, Senhor, não vai acontecer, né? Quer ver? Eu vou continuar lendo. No 22 já diz o seguinte: Mas Pedro levou Jesus para um lado para censurá-lo, dizendo: Que Deus não permita isso. Senhor, disse ele, isso não lhe acontecerá. Jesus voltou-se para Pedro e disse: Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas do ponto de vista humano, não do ponto de vista de Deus.
Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que quiser conservar a sua vida vai perdê-la, e todo aquele que perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la novamente. Que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que você pode comparar com o valor da sua alma? Porque o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai, julgará cada pessoa de acordo com suas obras. E garanto que alguns de vocês que estão aqui nesse momento viverão para ver o Filho do Homem chegando em seu reino. Então, quando Jesus disse que verão ele em seu reino, quer dizer, no caso em algumas traduções acho que verão a glória de Deus, né, algo do tipo, quer dizer que eles veriam Jesus indo aos céus, tá? Depois de ressuscitado. Então, pessoal, basicamente, esses são alguns exemplos, tá? Teve outras partes que Jesus falou que ressuscitaria, tá? Morreria. Mas eu peguei as partes principais. Então, entendendo isso, Jesus proferiu palavras, ele afirmou que ele ressuscitaria depois de morrer. Ele afirmou que era algo preciso, que era algo necessário. Em um outro texto também que é muito interessante e importante de se olhar, tá? Que fala sobre a questão dele morrer, em João capítulo 12, tá? Aqui, ó, em João capítulo 12, versículo 27, diz bem assim: agora a minha alma está muito perturbada, deverei orar dizendo: Pai, salve-me daquilo que está por vir? Não, esta é a razão pelo qual eu vim. Então, repetindo, Jesus diz: agora a minha alma está muito perturbada. Jesus estava incomodado, não estava muito animado para o que viria, porque ele sabia que seria um sofrimento. Isso é um tempo antes de Jesus ser preso e tal, acho que é um dia antes, não sei, mas é um tempo ali antes, tá? Então, agora minha alma está muito perturbada, deverei orar dizendo: Pai, salve-me daquilo que está por vir? Não, essa é a razão pelo qual eu vim. Então, Jesus disse que não vai orar pedindo que ele não morra, não. Essa é a razão pela qual ele veio. No versículo 31, Jesus ainda diz: a hora do julgamento do mundo chegou, e a hora em que o príncipe deste mundo será expulso, e quando eu for levantado, atrairei todo mundo para mim. Então, Jesus afirmou como ele morreria. Quando ele fosse levantado na cruz, ele receberia os pecados do mundo inteiro. Então, feito toda essa introdução, vamos ver como foi um pouco da ressurreição. E eu vou explicar a todos vocês que estão me assistindo a grande questão da importância da ressurreição. Em João capítulo 20 é a parte da ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou a pedra rolada para um lado da entrada. Isso é 3 dias depois. Ela correu e achou a Simão, Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, dizendo: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então eles acharam que haviam roubado o corpo de Jesus. Pedro e o outro discípulo correram ao sepulcro para ver. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido e passou à frente de Pedro. O outro discípulo é João, tá? E chegou primeiro ao sepulcro. Ele abaixou-se, olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Então Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu as faixas de linho ali, e o pedaço de pano que cobria a cabeça de Jesus estava enrolado e posto do lado. Então significa que Jesus pegou, se levantou, tirou os seus panos, enrolou e colocou do lado de onde ele estava morto, pelo que parece. Foi quando o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou e viu e creu. Porque até então eles não haviam percebido que as escrituras diziam que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Não tinha entendido ainda. Os discípulos voltaram para casa e Maria tinha voltado ao sepulcro, estava do lado de fora chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados na cabeça e nos pés do lugar em que o corpo de Jesus tinha estado. Mulher, por que está chorando? Perguntaram os anjos. Porque levaram meu Senhor embora, respondeu ela, e eu não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, ela virou e viu Jesus ali em pé, porém não o reconheceu. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem está procurando? Ela pensava que era o guarda do jardim. Senhor, disse ela, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, que eu vou buscar o corpo. Então Maria foi tão inocente ali e tão incrédula que ela achou que Jesus era o jardineiro.
Maria, disse Jesus. Ela voltou-se para ele e exclamou em aramaico: Rabuni, que quer dizer mestre? Não me toque, disse Jesus, porque eu ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos e disse: eu vi o Senhor. Então deu a eles o recado. Depois disso, Jesus aparece novamente aos discípulos, aparece depois a Tomé, aparece depois numa praia, que faz um milagre ali, come com os discípulos. Jesus fica um tempo caminhando com os discípulos, tá? E acontece algumas coisas. Basicamente, acontece ali mais coisas para os discípulos testemunharem Jesus. E outras pessoas, além dos discípulos, viram Jesus andando pela Jerusalém, andando por ali, tá? Testemunharam, se converteram. E além disso, tá? Viram Jesus subir aos céus também. Então, qual a importância da ressurreição? Qual é a importância de Jesus, após a sua morte, ressuscitar? Pense um pouco antes de ouvir a resposta. Se quiser, pause esse vídeo, não sei. Escreva sua opinião nos comentários, mas pense bem. Qual a importância de Jesus ter ressuscitado? Pois bem, a importância de Jesus ter ressuscitado é mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele está acima da vida e está acima da morte, e que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então Jesus ali, quando ressuscita e aparece aos seus discípulos, Ele provou que Ele realmente é o próprio Deus. E Ele provou que quando Ele disse que viveria novamente, Ele mostrou que não estava mentindo. Ele mostrou que era verdade o que Ele estava afirmando e provou que se aquilo era verdade, todas as outras coisas que Ele havia falado sobre Ele mesmo e sobre o que aconteceria seriam verdadeiras. Pois ora bola, se Jesus ressuscitou, significa que Ele não é mentiroso, que Ele não é qualquer um. Significa que todas as outras coisas que Ele profetizou também, que Jesus falou, significa que se concretizariam. Jesus fez isso para mostrar às pessoas ali da época e do futuro, que somos nós cristãos, que o que Ele falou foi verdade, que tudo que Ele havia mencionado era verdade, que Jesus é o próprio Deus Salvador, que Jesus, sendo Deus, como ali diz, não usurpou ser igual a Deus, não exigiu seus direitos de Deus, se tornou um ser humano, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. Então, Jesus é o próprio Deus, que se tornou um ser humano, morreu por nós. Ele foi o sacrifício. Acredito que eu posso fazer um vídeo futuramente sobre por que Jesus tinha que morrer. Então, acho que o próximo vídeo será esse. Por que Jesus tinha que morrer? Esse será o próximo tema e vou explicar a vocês melhor. Mas, enquanto eu ainda não faço esse vídeo, eu deixo a vocês que estão me assistindo. Jesus é o próprio Deus que se tornou um ser humano, assim como eu e você e todas as pessoas. Passou por problemas, dificuldades, sofreu muito naquela cruz. Morreu por nós. Não foi em vão. E Ele morreu pelos nossos pecados. Ele sofreu a condenação que nós merecíamos e passou em nosso lugar, para que nós nos tornássemos justos perante Deus, perante o Deus Pai, que também é Ele mesmo, perante Deus. Mas Jesus, o próprio Deus, se condenou para que nós ficássemos livres da pena, ficássemos livres do inferno, pudéssemos morar com Ele. Ele fez tudo isso porque Ele nos ama. E você não merece isso, eu não mereço isso, ninguém merece isso. Ninguém é digno da salvação. Se você pensa que é digno da salvação, mude agora seu pensamento. Eu não sou digno da salvação. Ninguém merece a salvação. Ninguém é isento de qualquer pecado. Todos nós pecamos, todos pecaram e erraram e estão afastados da graça de Deus. Porém, Jesus nos resgatou e nos comprou. E comprou você com o seu sangue, comprou a mim com o seu sangue, porque Ele é o próprio Deus e morreu por nós. Ele foi o sacrifício para nos salvar e nos resgatar. Então, fique com isso em mente. Recomendo que você releia os textos que eu li aqui nessa pregação, vamos falar assim. Recomendo que você leia sozinho para interpretar melhor, entender melhor o que ali diz. Então aprofunde. Eu deixo esse desafio, vamos falar assim, para vocês que me assistiram. E recomendo que vocês comecem a ler a palavra e fazer ali orações a Deus.
e negue as suas convicções, negue suas tradições, o que você pensa. Se você ainda não se batizou, se batize. Se você supostamente se batizou quando era muito novo, se batize agora que você é mais velho e que entende. A questão do batismo é dizer que é uma nova criatura, é se arrepender dos seus pecados e se tornar uma nova mulher, um novo homem, uma nova pessoa e viver uma vida nova com Cristo. Não sendo perfeito, mas sabendo que é imperfeito e se arrependendo dos seus pecados, dos males, para seguir a Jesus. Então, são algumas coisas importantes do cristianismo. Siga Jesus, não desista da fé, não desista. Jesus está contigo, Jesus está conosco, Ele ama todos nós. O mundo vai trazer tribulações, o mundo vai trazer o mal, vai trazer ofertas, o mundo vai oferecer dinheiro, poder, mulheres ou homens, seja lá o que for, drogas, prostituição. O Senhor nos oferece a vida eterna e o seu amor. Jesus é o nosso Pai. Agradeço a todos que assistiram, compartilhe esse vídeo para levar a mensagem. Até a próxima e tchau!